para as carreiras de professor. É isso aí, pessoal. Então, ó, sem muitas delongas, eu vou colocar aqui na tela para vocês o nosso tema da aula de hoje, tendências pedagógicas. A nossa ideia hoje é trabalhar, então, 20 itenzinhos aqui, mas é sempre bom fazer uma introdução rápida sobre tendências pedagógicas, que é um dos conteúdos que mais caem na sua prova. É questão certa na sua prova, não tem como, né? Não tem jeito. Lembrando que tendências pedagógicas é um conteúdo doutrinário, de certa forma, né? São os estudiosos da pedagogia que vão Isso. trabalhando o que seriam as tendências pedagógicas, e as tendências nada mais pessoal, nada mais seriam, né, do que basicamente a forma como o ensino aconteceu no Brasil ou no mundo ao longo do tempo. E aí, pessoal, nós temos uma divisão básica das tendências pedagógicas entre as liberais e as progressistas, certo, Isso. professor? As tendências liberais são as tradicionais, né, a tecnicista, Isso. temos também a renovada progressivista e a renovada não diretiva. Já as progressistas é a libertadora, libertária e a crítica social dos conteúdos, certo, professor? Sim, professor, e vale lembrar o seguinte, que esse, pessoal, é um direcionamento que foi proposto por um teórico. Ou Isso. seja, os teóricos eles são fundamentais dentro da compreensão das tendências pedagógicas. E qual foi o teórico que propõe essa divisão das tendências? Ele é o Libânio, pessoal. O Isso. Libânio, que inclusive ele vem sendo ele vem sendo um dos teóricos que estão sendo mais cobrados. E o que é importante, a partir do que o professor Michel colocou, no momento em que a gente consegue refletir acerca da divisão entre progressista e liberal proposto por Libânio, a gente tem que lembrar que outros teóricos também, né, muito importantes dentro do estudo para carreira de professor, né, eles também se fazem presentes em provas. Por exemplo, né, professor, a gente tem o Saviani, né, que Isso. São também os dois tem maiores, né? isso, também A tem gente... uma divisão. A gente tem também o Lucchesi, não é? E conforme a análise de últimas provas, a gente percebe também que uma autora chamada Mizukami, né, Olha aí, ó. ela tem também, não é, aí uma presença bastante interessante dentro, né, dos itens de tendência pedagógica, né, das últimas provas. E o que a gente tem que fazer? Refletir então essa periodização das concepções pedagógicas, conforme o professor Michel falou, e entender que a partir de alguns direcionamentos, de alguns pensadores, a gente tem essa divisão. Mas o que é fundamental? Essa percepção entre liberais, né, professor, e Isso. as progressistas. Lembrando que as liberais, de maneira geral, né, aí como um grupo maior, elas basicamente não querem mudar a sociedade, elas aceitam a sociedade como elas são, como ela é. E já as progressistas, elas têm um objetivo, né? A escola tem um objetivo muito claro, que é transformar a sociedade, certo? Jogando aqui na tela para vocês, então vamos começar a resolver aqui alguns itens que com certeza podem vir cair aí na sua prova. Ó. Questão, então, pessoal, de número 1, ó. A tendência pedagógica tradicional, então, ó, ela está perguntando aqui sobre a tradicional, certo? Está dentro das liberais. Considera o professor como centro do processo educativo. A gente costuma falar que tem algumas palavras, alguns termos que são chaves dentro das tendências. Sendo responsáveis pela transmissão do conhecimento, enquanto o aluno assume uma postura passiva, recebendo as informações. Pessoal, esse item aqui, ó, tá certinho, tá redondinho. Sabe por quê? Toda vez que você falar professor como centro de educação, aquele professor que manda, desmanda, ele é o detentor de todo o conhecimento, é ele que sabe tudo, e a missão do aluno é simplesmente receber passivamente, escutar o professor, o que o professor tem a falar, e ele vai receber aquele conteúdo ali de maneira passiva. A gente vai estar falando de uma pedagogia tradicional. Então, falou de professor no centro do processo educativo e o aluno com uma postura passiva, já pode saber então, pessoal, que nós estamos falando de uma tendência claramente tradicional. Certo? Professor Edmilson aqui vai resolver com vocês agora a questão de número 2 aí. Vamos lá, É, professor? é isso aí. Pessoal, então é conforme, né, o professor Michel acaba de colocar. Fiquem atentos então às palavras-chave, pessoal. As palavras-chave, elas são então fundamentais para que a gente então consiga, né, aí acertar nossas questões. Então vamos lá. A pedagogia tecnicista. Primeira situação, se é tecnicista, eu tenho que conseguir fazer a divisão na minha mente. Não estou falando de um contexto progressista, estou falando de um contexto liberal. Então, todas as características, todos os direcionamentos, né, que a gente tem dentro da pedagogia liberal têm que estar presentes no item, pessoal, para que então a gente tenha o item correto. Então vamos lá. A pedagogia tecnicista, ela enfatiza a formação crítica do aluno? E aí, pessoal, o que vocês acham? A pedagogia tecnicista, ela tem o objetivo, né, de promover a relação, a reflexão sobre esses conteúdos,
levando em consideração também uma promoção de realidade social. E aí, pessoal, esse item é um item errado, pessoal. Vamos lá. Qual que é a tendência pedagógica que vai, então, promover a criticidade, vai promover a reflexão? Pessoal, a pedagogia progressista libertadora, não é isso? Libertadora. Então, prestem atenção nas palavras-chave, tá, pessoal? Façam com uma conexão direta, então, com as tendências, né? As quais, então, não é, o item te propõe. Certinho? Dando continuidade, professor Michel, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Questão agora aqui de número 3. Na tendência progressista libertadora, com muito cuidado para a gente não confundir, né, a libertadora, né, com a libertária. Toda vez que falar de libertadora, a gente tem que lembrar do nosso querido e amado Paulo Freire, certo? Então, segundo essa tendência, o diálogo é fundamental e o conhecimento é construído a partir da realidade vivida pelos alunos. O professor Edmilson acabou de explicar isso daqui, certo, pessoal? O item tá redondo e tá certinho. Lembrando que, segundo Paulo Freire, né, o conhecimento ele é fruto, então, de um diálogo, em que o professor vai fazer ali um meio de campo, vai ser, né, um facilitador, de certa forma, ali, para se relacionar, para levar esse conteúdo mais próximo possível do seu aluno. E essa parte da realidade aqui é muito verdade também, porque Paulo Freire ele educava a partir da realidade dos seus alunos, né? Então ele alfabetizava ali a partir de palavras que eram de domínio comum daquelas pessoas. Então, se Paulo Freire estivesse trabalhando ali com pessoas que moravam no campo, ele ia alfabetizar a partir de palavras que estão presentes no cotidiano de quem mora no campo, né? Seria ali um gramado, os animais, né, uma vaca, uma galinha, o boi, etc. A partir dessas palavras, da realidade dos seus alunos, é que o Paulo Freire, então, fazia esse processo aí de alfabetização. Itemzinho, então, aqui, ó, tá correto. Sobre questões de tendências libertadoras, né, é mais fácil, pessoal, você tentar só não confundir com a libertária, porque é aí que a banca vai te pegar mais, né? Tentar pensar que a do Paulo Freire, em vez de ser libertadora, é a libertária. Certo, professor? É isso aí, professor. Vamos lá. Olha, lembrando, pessoal, é interessante que você coloca, né, sobre o Paulo Freire, que eu lembro que o professor, né, ele falava nas aulas, olha, Ivo viúva faz sentido lá no sul. Lá no interiorzão do Rio Grande do Norte, a gente tem Andergleison e Juraci. Então, Ivo não Exatamente. viúva. Lá, né, Andergleison viu a manga. Não é isso, professor? Exatamente. É isso aí. Então, temas geradores, né, professor? A partir Exatamente. da dialogicidade. Muito bom, professor. Vamos para o item de Então, número 4 vamos aí lá agora? ao item 4. Pessoal, olha só. Na pedagogia renovada não diretiva, né? A pedagogia renovada não diretiva defende que o professor deve ser o centro. Vamos lá então, pessoal. Sempre façam as suas marcações. O que, que eu quero encontrar? Vamos lá, pedagogia renovada não diretiva. Ela defende que o professor deve ser o centro do processo educativo, direcionando todas as atividades. Então, olha só, todas. Pessoal, esse item ele é um item errado. Agora, por que, que ele é um item errado? Vamos lá. A não diretividade ali dentro, né, das escolas liberais, ela não trabalha com a questão do professor como centro. Então, dentro das, não é, dentro do direcionamento pedagógico que a gente encontra, né, nas tendências liberais, quem vai apresentar o professor no centro? Quem vai apresentar o professor no centro é a tendência liberal tradicional. Certinho, pessoal? Então não confundam, pessoal, tá? O que é interessante é que às vezes, né, pelo simples fato de a gente ter, né, a não diretividade, né, como tendência ali dentro das liberais, a gente pode então, né, se confundir, né, professor, com essa situação. Então assim, atenção. A não diretividade, assim como a escola progressivista, elas têm o aluno no centro. É óbvio que aqui na não diretiva, pessoal, a gente tem um foco em que? Nas relações pessoais. Então a gente tem o aspecto, né, psicológico, né, ele vai se sobressair dentro, né, do desenvolvimento dessas relações. E aqui, não é, dentro dessa não diretividade, a gente tem o Carl Rogers, né, surgindo então para
embasar, não é, esse direcionamento psicológico. Então, marque aí, item 4, pessoal, é um item errado, dando continuidade, professor Michel. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal, questão de número 5 aqui agora, ó. A tendência progressista, crítico social dos conteúdos, enfatiza a importância de contextualizar os conteúdos escolares, relacionando-os com a realidade social dos alunos. Pessoal, esse item aqui, você vai pensar, poxa, mas a gente acabou de ver um item desse falando que seria, no caso, a libertadora, né, a vertente de Paulo Freire. Mas, pessoal, é aí que tá. A crítica social dos conteúdos ela é a mais recente das tendências pedagógicas e é a que, de certa forma, atual no país, né? A gente está vendo nas escolas públicas a crítica social dos conteúdos. E a crítica social dos conteúdos nada mais é, de certa forma, que basicamente você pega os melhores pontos das demais tendências, certo? E forma a sua. Então, quando aqui diz que tem que contextualizar os conteúdos escolares de acordo com a realidade do aluno, é a mesma coisa de Paulo Freire? Sim, mas é porque a crítica social reconhece que Paulo Freire tinha razão nesse ponto, certo? Então, esse item aqui também está certo, tá bom? Porque, como eu disse, a crítica social dos conteúdos vai pegar ali o que arde melhor nas tendências progressistas para tentar colocar em prática na educação brasileira. Tranquilo em relação a isso? Então, toda vez que falar aí, ó, de conteúdos contextualizados junto com a realidade social, de certa forma a gente pode aplicar isso, né? Tanto na libertadora de Paulo Freire como na crítica social dos conteúdos, ok? Professor Edmilson, vai agora aqui com vocês a questão número 6. É isso aí, né, professor? Muita atenção, pessoal. Lembre-se que uma prova ela é feita para eliminar. Então esteja atento, né, às palavras-chave, né, que são primordiais dentro de cada tendência. Certinho? Então vamos lá. Item 6. Na pedagogia tradicional, a avaliação é contínua e formativa, focando no desenvolvimento integral do aluno. Vamos lá. Pedagogia tradicional, ela tem como característica, né, essa avaliação numa perspectiva contínua, formativa, né, levando em consideração o desenvolvimento integral do aluno. Pessoal, o nosso item 6 ele é um item errado. É isso aí, professor, errado. Agora, por que ele está errado, pessoal? Então vamos lá. Dentro da pedagogia tradicional, a gente não tem esse direcionamento a partir de uma avaliação contínua e formativa. Por quê? Ao invés da formativa, eu tenho que esse direcionamento ele vai vir por meio, né, somativo, tá, pessoal? Ou seja, o enfoque vai ser na seleção, né, na classificação, entendeu? Aquela situação em que você vai promover os melhores em detrimento, não é, dos piores, vamos dizer assim. E esse foco ele não vem no desenvolvimento integral, né? Ele vem, não é, dentro de um desenvolvimento de qualidades, não é? Ele não leva em consideração a integralidade. Então, o nosso item 6, ele é um item errado. Dando continuidade, professor Michel. Bora para a questão de número 7, vamos? A pedagogia tecnicista, então agora ó, está falando de uma liberal tecnicista, ela surgiu no Brasil durante o processo da ditadura militar, alinhada às demandas de formação de mão de obra para o mercado industrial. Pessoal, essa questão aqui para mim, ela me parece muito boa, certo? Aqui a questão está tentando trazer um pouco de contexto histórico sobre o que a gente viveu nas tendências pedagógicas, certo? Então, o Brasil ali na década de 40, 50, ele estava de certa forma implementando um novo tipo de tendência pedagógica, né? Que é basicamente o pessoal da escola nova, né? E aí, quando acontece ali o golpe de 64, começa um novo período na história do Brasil, certo? E a ditadura militar, ela escolhe um novo tipo de tendência pedagógica de acordo com o que o seu regime defendia. E esse regime escolhido, pessoal, então, né, eles decidiram escolher como tendência a tecnicista. Por que a tecnicista? Porque a tecnicista, ela determina, ó, a função da escola não é botar aluno para pensar, vamos preparar o nosso aluno para o mercado de trabalho, para que ele arrume emprego. E aí nasceu até ali os dois tipos de ensino médio, né? Tem ali aquele ensino médio voltado para as faculdades, para as universidades, para o vestibular, onde você ia estudar ali as matérias que hoje em dia se estuda, e tinha um outro ensino médio mais voltado para o mercado de trabalho, para um curso técnico, coisa do tipo. Então, se a gente voltar aqui novamente para a questão, ó, faz todo sentido, esse item tá certinho, tá bom? De fato, pessoal, a tecnicista ela vai surgir no Brasil na ditadura militar e o objetivo é fazer mão de obra para o mercado de trabalho, para o mercado industrial. Tranquilo? Professor Edmilson, na questão de número 8. Ok, pessoal, é isso daí. Professor Michel, quando vem algo vinculado à história, ele se emociona, né, professor Michel? Oxe, é bom demais, cara. É isso aí, professor.
Então vamos lá, pessoal, item 8. Olha só, na tendência progressista libertária, então vamos lá, tendência progressista libertária, você já tem que fazer um link que ela está dentro, não é, do campo semântico ali das tendências, não é, progressistas, ok? Então vamos lá. Essa progressista libertária, a educação é vista como um instrumento de manutenção da ordem social? Então vamos lá, instrumento da manutenção da ordem social. Pessoal, o que é importante aqui? Você tem que lembrar que as pedagogias de caráter liberal, elas têm uma característica que é básica, que é a manutenção da ordem social. Por outro lado, a gente tem as tendências, não é, que estão dentro aí do campo semântico progressista, que elas vão no direcionamento de uma contra-hegemonia. Então, contra-hegemônico, certo? Você vai guardar essa palavra aqui, contra-hegemônico. Ou seja, pessoal, a gente não tem, então, dentro do direcionamento libertário, essa perspectiva de manutenção. Por outro lado, a gente tem um direcionamento à transformação, não é? Não a manutenção das estruturas vigentes, né? A manutenção da hegemonia. Por outro lado, um desenvolvimento libertário progressista que vai levar em consideração uma realidade contra-hegemônica. Certo? O nosso item 8, então, é um item errado. Guarde essas palavrinhas-chave aí. Mais um item, então, com o professor Michel. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estamos chegando na metade. A pedagogia renovada progressivista, valoriza a experiência do aluno, certo? Promovendo atividades que estimulam a descoberta e a construção do conhecimento. Toda vez que falar, pessoal, de renovada progressivista, lembre-se sempre também da escola nova, que é basicamente, então, a mesma coisa. Pessoal, saindo da tendência tradicional, onde o professor é o centro, o aluno é passivo, nasce então a renovada progressivista, que percebe que para o aluno aprender, ele tem que estar participando ativamente do seu processo de ensino-aprendizagem. Então, percebeu-se que o aluno aprende muito mais quando ele está ativo no seu processo, e não quando ele está simplesmente recebendo uma informação ali chata do professor em sala de aula. Então, realmente esse item aqui, ele vai ser dado como correto, tá bom? Porque, de fato, a progressivista tem como objetivo valorizar a experiência. Então, a ideia é que o aluno aprenda fazendo, né? O aprender fazendo, tá? E vai promover, então, essas atividades para que ele descubra o conhecimento e construa o conhecimento sozinho, né? Sozinho não, intermediado pelo professor, mas o professor aqui, nesse momento, ele deixa de ser o centro para dar espaço para o aluno. Tranquilo? Então, lembrando que, mesmo assim, essa pedagogia renovada progressivista, ela ainda é liberal, ela ainda é um pouco tradicional, porque ela não quer mudar a sociedade. Ela só está pensando em uma nova forma do aluno aprender, uma forma que o aluno consiga aprender de maneira melhor, ok? Mais efetiva. Tranquilo? Vamos seguindo, questão de número 10. É isso aí, pessoal. Chegamos, né, à metade das nossas questões. Pessoal, olha só. Na pedagogia tradicional, o conteúdo é apresentado de forma fragmentada, certo? Sem conexão. Sem conexão com o quê? Com a realidade do aluno. Pessoal, nós temos aqui um item correto. Então vamos lá. Identificou inicialmente se é tradicional ou progressista? Opa, professor, é tradicional. Então, né, a gente tem aqui um direcionamento liberal. Dentro da perspectiva liberal, levando em consideração a tendência pedagógica tradicional, de que forma o conteúdo é apresentado? De forma fragmentada, correto. Tem uma conexão? Não tem conexão. Por quê? Porque essa não é uma característica, essa não é uma finalidade, né? O estabelecimento de conexão, né, pessoal, do conteúdo com a realidade do aluno. Diferentemente, por exemplo, pessoal, da tendência libertadora, em que Paulo Freire vai enfatizar, né, a dialogicidade, né, a perspectiva crítica discente em relação ao desenvolvimento desses conteúdos, certo? Então aqui dentro do nosso item a gente tem o item correto. Não temos conexão com a realidade e o ensino nesse contexto, tá, pessoal? O nosso item 10, ele é um item correto. Dando continuidade, certinho, pessoal? O professor Michel. Professor Edmilson, essa questão aí só me lembrou quando o aluno tá lá na sala de aula, ele fala, pra que eu vou aprender isso? Isso aí não serve pra nada, eu não vou usar isso nunca. Isso é muito tendência tradicional, não é mesmo? Vamos lá para a questão de número 11.
A pedagogia tecnicista, a gente já respondeu um itemzinho sobre ela, hein? Utiliza métodos e técnicas padronizadas, visando a eficiência e a preparação do aluno para o mercado de trabalho. É o que eu e o professor Edmilson está tentando aqui passar para vocês. Fique atento às palavras-chave. Aqui tem todas as palavras-chave da pedagogia tecnicista. Utilização de métodos e técnicas padronizadas. Eficiência, mercado de trabalho. São expressões e palavras, pessoal, que o tempo todo vai sempre remeter à pedagogia tecnicista, tá bom? E esse item aqui, ó, tá redondo, tá certinho, é isso mesmo, tá? A pedagogia tecnicista, ela é muito baseada no Skinner, né, que é um psicólogo, né, um cientista aí, que fazia alguns experimentos tentando, então, entender qual seria o melhor método. E os ensinamentos de Skinner, então, foram aplicados na sala de aula, certo? Para preparar a melhor forma esse aluno para o mercado de trabalho, através de repetição e etc. O aluno então vai se preparando para esse local, para essa sua nova profissão. Lembrando que aqui o professor, novamente, ele não tem também muito na tecnicista a abertura, ele vai simplesmente seguir então um manual ali, né, um passo a passo. Então imagina que o aluno está lá fazendo, sei lá, um curso técnico, não sei, em enfermagem. Então ele vai seguir ali passo a passo o que se espera, né, até que no final ele consiga então ali o seu curso técnico de enfermagem e um nível pressupõe o outro, né? Então para ele sair do nível 1 para o 2, para o 3, para o 4, o conteúdo tem que ser então acumulado ali, padronizado, de maneira, então, homogênea, ok? Questão, então, de número 11 fica corretinho. Vamos lá, professor Edmilson. É isso aí, né, professor? Então a gente tem o professor e o aluno como meros cumpridores Isso. de tarefas, né? Os alunos apenas cumprem tarefas. Exatamente, professor. Então vamos lá, pessoal, na pedagogia renovada progressivista. Pessoal, vamos lá, não confunda, tá, pessoal, uma com a com o direcionamento progressista, né, que cria ali uma realidade de dicotomia então com a liberal, tá? Não se confunda. Aqui a gente tem, não é, uma escola, né, da pedagogia renovada, progressivista. Então, o professor é visto como facilitador. Olha as palavras-chave surgindo. Identificou a tendência? Vai direto nas palavras-chave. A perspectiva de facilitador vai ao encontro da tendência? Vai ao encontro. Então eu tenho aqui um direcionamento correto. Facilitador de o quê? Dessa aprendizagem. Tem também um direcionamento que estimule a curiosidade, né? E a investigação dos alunos, sim, tá tudo redondinho. Por quê, pessoal? Tudo aquilo que foi dito por meio das palavras-chave faz uma conexão correta com o direcionamento que o examinador traz acerca dessa tendência. Então aqui a gente tem mais um item correto. Certinho, pessoal? Então é isso, mais um item aqui com o professor Michel. Vamos lá, questão de número 13 agora, hein? A pedagogia libertadora, Paulo Freire, hein, pessoal? Sempre lembrando, aqui é Paulo Freire. Busca desenvolver a consciência crítica dos alunos, promovendo a reflexão sobre sua realidade social. Pessoal, no começo da aula eu falei sobre isso. A pedagogia libertadora, ela está dentro das progressistas, né? E eu disse que as progressistas, elas querem mudar a sociedade. Se elas querem mudar a sociedade, pessoal, é mais do que óbvio que esse item então tá o quê? Certo. Vamos lá. As progressistas querem mudar a sociedade. E a pedagogia libertadora está dentro das progressistas. Tá aqui, ó. Busca a consciência crítica dos alunos, promovendo a reflexão sobre sua realidade social. Então, um dos objetivos do Paulo Freire é ensinar o aluno, obviamente, mas também que ele perceba a sua realidade social. E percebendo a sua realidade social, dentro do possível, tentar o quê? Transformá-la, melhorá-la, certo? Então, essa afirmação aí de buscar desenvolver a consciência crítica dos alunos, ela, de certa forma, vale para todas que são progressistas. Mas lembrando, é claro que essas palavras costumam vir mais quando se trata da libertadora e, sobretudo, também da crítica social dos conteúdos. Itemzinho aqui, pessoal, ó, redondo, bonitinho, correto. Vamos para a questão aí de número 14, vamos. Isso, né, professor? Então, a criticidade promovendo a emancipação, não é isso, professor? É isso aí. Uma participação aí dentro do contexto de nossa sociedade, né, professor? Bora. É isso aí. Então vamos lá, pessoal. Olha só. Item 14. Na pedagogia renovada não diretiva, fique firme aí. Né? Estamos aqui no item 14. Vamos lá.
Pessoal, vamos lá. Pedagogia renovada não diretiva. O professor impõe. Vamos lá. Identifiquei que a renovada não diretiva está dentro do campo semântico das liberais. Ok, mas ela tem uma diferenciaçãozinha da tradicional, não é? E da tecnicista. Por quê? Porque ela aqui ela leva em consideração o aluno é o centro, certo? E isso, pessoal, é em detrimento ao direcionamento tradicional. Então vamos lá. Uma perspectiva de imposição de conteúdos submetidos aqui pelo professor. Eu posso fazer essa conexão com a renovada não diretiva? Pessoal, eu não posso. Então aqui, ó, logo de início, o que a gente percebe? Que temos um item errado. Certo? Então vamos lá. Na pedagogia renovada não diretiva, o professor impõe os conteúdos a serem aprendidos seguindo um currículo rígido. Pessoal, aqui eu não tenho também a imposição, certo, pessoal, de um currículo rígido. Lembre-se, o currículo rígido ele é imposto dentro de um contexto tecnicista, em que eu tenho ali professor e alunos, então, como cumpridores de tarefas. Dentro da renovada não diretiva, lembre-se, é claro, né, que isso aqui é fundamental. Ela é embasada psicologicamente por Carl Rogers. E o que ele enfatiza? Né? Os aspectos humanos, esses aspectos, né? Ele vai falar que o professor ele tem que ser um facilitador. Então, o professor vai promover um ambiente por meio do qual o estudante, de uma forma autogestionária, ele vai se desenvolver. Fique atento, então, às características. E o nosso item 14 é um item errado, professor Michel. Vamos lá. A tendência progressista crítico social dos conteúdos, lembrando que essa aqui é a própria, né, do Libânio, né? Então, tá aí. Integra a análise crítica da realidade social ao ensino dos conteúdos escolares. Essa aqui tá de graça, né? Essa aqui tá nas palavras, né, pessoal? Itemzinho certo, ó. Crítica social dos conteúdos. Aí ela fala análise crítica da realidade social, certo? Ela basicamente tá só referendando o nome dessa tendência pedagógica. Tranquilo? É o que eu já disse para vocês, a crítica social dos conteúdos, ela realmente vai fazer uma análise crítica da realidade social, então vai perceber como a sociedade é, tá bom? E vai relacionar isso com os conteúdos escolares, que é algo que essa tendência aprendeu lá com a do Paulo Freire, que é a libertária, a libertadora, ok? Pessoal, itemzinho aqui também tranquilo, vamos pro item 16. Pessoal, olha só, esse item 16, né? Se vocês forem dar uma olhadazinha aí, esse é um item que ele se repete, não é? O professor Michel, com muita ênfase, né? Ele já comentou com vocês acerca dela. Mas o que é importante? Vou aproveitar esse momento aqui para ressaltar a importância do entendimento histórico, pessoal, dentro do desenvolvimento das tendências pedagógicas, certo? Periodização das concepções pedagógicas. É a gente refletir que a partir de um contexto histórico em que eu tinha um ensino, não é tradicional inicialmente, né, dentro de uma vertente religiosa, logo após uma evolução da sociedade partindo para uma vertente leiga, a gente tem no desenvolvimento histórico o surgimento, não é, de novas tendências, né, que vão refletir outras situações. É claro, pessoal, sempre levando em consideração o contexto histórico. Então, assim, as situações vividas pelo povo, isso faz com que a gente tenha, então, o desenvolvimento, né, o direcionamento, né, de pensadores acerca de uma nova forma de ensinar, que foi o que o professor falou. Então, as tendências, né, pedagógicas elas vão levar em consideração o que se estudou, como se estudou, para que a partir de então a gente tenha então uma nova reflexão. Então eu sei, e aí entra a história, né, professor? Então eu uso a história para entender, né, tudo Sim. aquilo que já foi, tudo aquilo que aconteceu dentro desse direcionamento, né, desse processo de ensino e aprendizagem, para que no presente a gente possa refletir o futuro, não é Eu isso, costumo pessoal? dizer que as tendências pedagógicas é uma aula de história sobre a educação no Brasil. Nada mais é do que como a educação no Brasil ela foi acontecendo ao longo do tempo e como ela é hoje. Certo, pessoal? Muito bom. Vamos Então, lá para o é isso item aí. 17 agora? 17. Na tendência progressista libertária, ó, agora aqui não é Paulo Freire, não é, galera? É libertária. A educação é vista como um instrumento de manutenção da ordem social vigente. Epa, 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 pera lá. Se é uma tendência progressista, a gente já sabe que ela critica a sociedade. E se ela critica a sociedade, é óbvio que ela não quer a manutenção da ordem social vigente, que as coisas fiquem como estão.
Pelo contrário, as progressistas elas criticam a sociedade e dizem, a gente precisa mudar, não tá bom do jeito que tá. Então esse item aqui, pessoal, tá errado, ok? Lembrando que a progressista libertária, a palavra-chave dela seria autogestão, né? Então é autogestão, ela é autogestionária. É os alunos ali por si só, eles aprendem o que eles querem, como eles querem, na hora que eles querem, certo? Tudo então é feito através da vontade única e exclusiva do aluno. Certo, professor? Essa tendência aqui ela é bem diferenciada. Eu confesso que eu não conheço aí nenhuma escola real mesmo, nem do Brasil nem por aí, que aplica aí a progressista libertária. Mas os princípios dela são interessantes. Lembrando que seria, de certa forma, quase utópico, né? Professor, ali em Portugal, né, há, né, Um um alto, né? contexto de desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem a partir dessa perspectiva, né? Bacana. Isso, mas é aquilo, a gente tem que refletir o processo de ensino-aprendizagem levando em consideração o ambiente, né, Isso. professor? Então, assim, de que forma a gente conseguiria, dentro Aplicar, né? dentro da interpretação do Brasil, de que forma que a gente conseguiria implementar uma realidade, né, de ensino-aprendizagem a partir dessa visão libertária, né, professor? Seria Interessante. interessante e um grande desafio, né, Com professor? certeza. É isso daí. Vamos lá para Então vamos 18? lá, pessoal. Item 18. A pedagogia renovada não diretiva defende então que o professor ele vai entrar dentro dessa perspectiva de centro do processo educativo. Pessoal, eu tenho um item aqui errado, né? A gente viu esse item aí. O que que acontece, pessoal? Não diretiva, lembra de Carl Rogers, lembra de uma ênfase aos aspectos psicológicos, tá? Lembra que o professor ele tem a função de ser ali a pessoa que vai refletir o meio, para que a partir do ambiente o estudante tenha então a capacidade de se desenvolver, tomando as suas escolhas, aprendendo a se relacionar. Certo, pessoal? Então é isso. Vamos ao item 19, professor Michel. Vamos para cima. Item 19. A pedagogia libertadora, Paulo Freire novamente. Utiliza métodos tradicionais de ensino. Ixi, Maria, ó, usou palavras-chave, mas não da pedagogia libertadora. Com aulas expositivas e memorização. Opa, errado, né, pessoal? O que é que o examinador fez aqui? Ele pegou palavras-chave como tradicionais, aulas expositivas, memorização e trocou. Essas palavras-chave não é da libertadora, da pedagogia libertadora, certo? Aqui caberia sobretudo, ó, para tradicional. E essa parte de memorização aqui cabe também, ó, na tecnicista, certo? Então aqui houve uma troca. Se ele tivesse colocado aqui, ó, pedagogia tecnicista ou tradicional, o item ficaria certo. Mas como ele colocou a libertadora, o item é dado como errado. Vamos para saideira, saideira, saideira. Vamos lá, Vamos né, lá, professor? galera. É isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam firmes aí, porque é aquilo, estudar não é fácil. E a gente não pode esperar que seja realmente, não é, professor? Vamos. Então vamos lá, item 20, nosso último item. A pedagogia libertadora é uma tendência, então vamos lá, a pedagogia libertadora, ela é uma tendência pedagógica de cunho liberal, focada na transmissão de conteúdos, sem considerar a realidade social dos alunos. Aí você olha e fala, cara, essa daqui não tem como ela estar correta, ela é um item errado. Inicialmente, pessoal, a pedagogia libertadora ela é de cunho liberal? Não, ela é de cunho Progressista. progressista, muito bom. Agora, ela tem o enfoque em transmissão de conteúdos? Não, pessoal. Essa perspectiva de transmissão de conteúdos, ela está dentro de uma realidade tradicional, não é isso? Aqui, dentro da perspectiva libertadora, o professor ele vai usar temas geradores, ele vai se preocupar com o estudante, qual que é a realidade desse estudante. Eu tenho que desenvolver o meu processo de ensino-aprendizagem a partir dessa abordagem, não é, diagnóstica, levando em consideração aí, né, para os aspectos qualitativos, né, em detrimento de aspectos quantitativos. Tenho que refletir que meu processo ele deve ser um processo formativo, né? Ele tem a possibilidade, né, de ter aspectos formativos, sim, porque a gente tem, por exemplo, né, professor, no contexto de educação do DF, a gente tem, por exemplo, as provas NUTs, né, professor? Sim, sem dúvida. Que ao final de um bimestre a gente tem o desenvolvimento delas. Contudo, pessoal, o professor tem que refletir. Então,
o seu planejamento, não é? O seu direcionamento metodológico e diversas formas, não é? De percepção da aprendizagem, não é? E isso está dentro, então, de um contexto formativo. E olha só, sem considerar a realidade social dos alunos, não. Temos que, a partir da pedagogia libertadora, levar em consideração a realidade, porque por meio da percepção da realidade social, isso dentro de uma perspectiva crítica, e vou fazer com que o meu aluno ele se emancipe e que ele então possa, né, conviver dentro de uma forma complexa, né, professor, dentro das estruturas da sociedade. E é isso aí, nosso item 20, item errado. Vamos voltar para a tela? Vamos lá, né, pessoal? Pessoal, bateriazinha aqui, simples e rápida, de 20 itenzinhos, que são aqueles itens que tem que acertar, né, professor Edmilson? É isso aí, não tem o que fazer, Não tem pessoal. como errar uns itenzinhos aqui desses. Por quê? Porque aqui tá pedindo, basicamente, que você apenas saiba as tendências. Poderia complicar um pouco mais, né? Tem itens que podem complicar um pouco mais. Aqui o objetivo é que seja uma espécie de revisão, certo? Para que você então vá se preparando cada vez mais. Pessoal, lembrando, fevereiro aí chegando, né? Vamos pegar firme nos estudos. É isso aí, pessoal. O que é certeza? Certeza é o contrato temporário do ano. Geralmente no mês de novembro, né? A gente tem aí um edital que sai em julho, né, professor? Sim. A gente tem o quê? Uns 2 a 3 meses aí de preparação. Mas a gente sabe, pessoal, que quem realmente fica dentro das primeiras classificações é aquela galerinha que tá lá, Sim. firme e forte. Tá bom, pessoal? Então isso não deixe para depois. Leve em consideração suas fragilidades, suas potencialidades. E se você tem uma dificuldade em relação aqui ao nosso conteúdo, utilize esse material, que como o professor falou, isso aqui serve para você, né, lembrar das palavras-chave que fazem conexão. E assim, pessoal, preste atenção, como a gente falou no início, né, os pensadores que refletiram essas diferentes tendências, eles têm alguns direcionamentos que são pontuais e que, assim, não se divergem muito, mas que eles têm nomes diferentes. Então, assim, Libânio ele vai trazer da mesma forma que vocês viram aqui. Sim. Né, esses direcionamentos de divisões entre as tendências. Mas se a gente vai para Saviani, a gente já tem uma diferenciação. É, porque é aquilo, né? Assim, Né? as tendências pedagógicas elas podem ser divididas. Você pode criar a sua própria. Você pode entender a história do Brasil e dizer, não, eu acho que as tendências é essa, essa, essa. Então, os autores fizeram o quê? Eles criaram de acordo com que a percepção deles, certo? E aí, então, tem realmente essa diferença entre as tendências pedagógicas segundo Libânio e segundo Saviani. Mas lembrando sempre que a mais cobrada em prova, sem dúvida nenhuma, é de Libânio, tá bom, pessoal? Mas a título de conhecimento, é interessante que vocês também conheçam a de Saviani, né? Saber lá as críticos Lucchesi, né, positivistas, também. né? Lucchesi também tem uma divisão própria, então é interessante. Bom, então pessoal, é isso, pessoal, a gente vai se despedindo aqui por hoje, tá bom? Acompanhe os educadores nas redes sociais aí, a gente vai fazer cada vez mais lives. O objetivo, então, é preparar cada vez mais vocês para os concursos que estão por vir. É isso, professor. Até mais. Então, honra estar com você aqui, meu amigo. É isso aí. E vamos para a próxima. Professor, então é isso. Ó, os educadores, temos estudantes de concurso fazendo de tudo para te ajudar no seu objetivo. Então, é isso aí. Falou, galera. Até a próxima. Valeu.